Lá, o vice-campeão que apareceu o time maior do que o Santos. Vai ser difícil, mas vamos lá tentar, né? Esporte super pequeno. Corinthians até que dá pra competir, mas não é, né? 13 Libertadores, 8 Brasileirão e entre outros títulos que o Santos tem, 2 Mundial. Agora que foi de gigante, viu, essa disputa aqui. Para mim, os três maiores do Brasil, Santos, São Paulo e Flamengo. Mas para mim, o Santos ainda é maior. Vamos lá. Aqui para mim só acaba se vier o São Paulo. Se não vier, já era. Para mim o Santos é o segundo maior. Ó, acabou, né? Ver o São Paulo. São Paulo, tri Libertadores, tri Mundial. Não tem mais nem o que falar, né? Esquece tudo, né? Deixa a opinião de vocês. Já segue nossa página de